Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula, né? Essa semana nós estamos iniciando o PET 6, né? E o assunto vai ser Nacional Desenvolvimentismo, né? Liberalismo e Globalização. Então são três conceitos que a gente vai ter que aprender e entender bem, tá? Vamos lá. Nacional Desenvolvimentismo é o conceito de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura, com participação ativa do Estado como base da economia. O que quer dizer isso, gente? É, essa política econômica ela se baseia para aumentar a produção industrial, né? E precisa de uma infraestrutura para isso. E essa infraestrutura é o Estado que vai bancar, é o Estado que vai organizar essa política econômica, tá? Então, o nacional desenvolvimentismo, o nome já está dizendo, nacional desenvolvimentismo, tá? Então, ela prega o desenvolvimento industrial, né, e da infraestrutura para isso, tá bom? Mas prega sempre que é com a participação do Estado, o Estado que tem que bancar, tá? Já o neoliberalismo defende absoluta liberdade de mercado e uma intervenção estatal mínima sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis. Então, o neoliberalismo já luta ao contrário. Ele já prega que o Estado não tem que intervir na economia, tem que deixar a economia correr solta, ela própria se regulamentar, entendeu? Como foi no liberalismo lá no passado, né? Então, o neoliberalismo é isso. Ele prega que o Estado tem que sair da economia, tá bom? E com isso, nós vamos gerar a globalização, né, que é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política. Né? A globalização é isso, ela interage, ela integra todos os países do mundo, né, os principais dele. Então, tudo que acontece no mundo interfere economicamente, socialmente, culturalmente e politicamente, todo mundo. Tá? Por exemplo, uma coisa que acontece lá na China, daqui a 10 minutos já está afetando a economia do mundo, é, já está afetando a vida social das pessoas, a vida cultural, né? Então, porque nós estamos todos integrados mundialmente. Tá? Isso é globalização. Então, para contar a história desses três conceitos, né, no Brasil, nós vamos estudar os vários períodos, né, da República, desde a velha República, né, que é a República Oligárquica, que nós já estudamos, né, que nesse período, início da nossa República, o liberalismo predominava. Né? O que é liberalismo mesmo? É, que o Estado não deve se meter. O liberalismo prega que a economia tem que correr por si só, né? Que o Estado não tem que intervir. E aqui está a figura de todos os presidentes dessa época. Né? Nós tínhamos um governo, né, nessa época que governava para poucos, por isso que é o nome oligarquia, quer dizer governo para poucos. Né? E com isso, eles governavam só para a grande elite, para os produtores de café, né? Porque o café é que ditava a nossa economia nesse período. Tá? Então isso é liberalismo. Então na velha República do Brasil nós tínhamos o liberalismo. Depois da velha República entrou o Vargas, nós tivemos a era Vargas, né? 15 anos de governo do Getúlio Vargas. E o Vargas já implementou uma nova política econômica, um novo sistema de governo que era o nacionalismo. Tá? Nesse período do Getúlio Vargas, o nacionalismo superou o liberalismo. Tá? O que quer dizer isso? Getúlio Vargas nacionalizou as empresas, criou empresas estatais, né? Tudo bancado pelo governo. O governo criou regras de leis trabalhistas nesse período, e com isso a economia ficava na mão do governo. Né? Então era o contrário do liberalismo. Então predominou nesse momento o nacionalismo. Tá? Vem de nacional. Após
o governo, a era Vargas, nós tivemos o governo do Juscelino Kubitschek, né, que por coincidência era um mineiro, tá, gente? Foi um grande presidente da República e no período do governo dele, né, ele fez um governo bancado, estruturado em metas. Então tinha que atingir algumas metas. E esse sistema dele de governo, da economia, chamava nacional desenvolvimentismo. Tá? Intervém no desenvolvimento econômico do país. Por quê? Porque o governo manteve aquele nacionalismo do Getúlio Vargas, porém ele abriu a economia para o capital estrangeiro, né? Ele fez grandes obras financiadas com capital internacional, mas manteve a estrutura do nacionalismo, tá? A Petrobras, o Brasil tinha riquezas minerais, né, como tem até hoje, e ele mantinha isso, porém abriu a economia, tá? Entrou dinheiro internacional e começou a ter uma relação econômica com o mundo, Brasil. Então abriu, tá? E após o governo do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, os militares continuaram esse projeto, porque após ele veio um governo militar, depois nós tivemos um período de 25 anos, né, de ditadura militar, e eles mantiveram esse estilo de economia, nacional desenvolvimentismo. Tá? Então nós vamos ver mais à frente que a partir da década de 90, sai de cena esse nacional desenvolvimentismo e predomina no Brasil e entra no Brasil, começa no Brasil o neoliberalismo. Tá? É um novo liberalismo, mais agressivo, né? Ele é pautado em cima de privatizações. Que são privatizações? São empresas do governo, empresas estatais, elas são vendidas muitas vezes a preço muito abaixo do mercado, né, para iniciativa privada. Então essas empresas saem do controle do Estado e vai para as mãos da iniciativa privada, né, privatiza, por isso esse nome, privatizações. Tá? Para o país crescer, o Estado deveria ser mínimo. Então o neoliberalismo fala isso, que o Estado tem que ser mínimo, ele só tem que intervir em algumas questões muito específicas, né? Mas não tem que intervir na economia. E isso resultou na concentração de riquezas pelos mais ricos. Então o Brasil é um país muito injusto, muito desigual, né? Por isso. Essa política econômica agressiva, ela deixa o rico cada vez mais rico e deixa o pobre cada vez mais pobre. Né? Gera desemprego, gera arroxo salarial, perda de direitos sociais, trabalhistas. Né? Então é um sistema econômico muito injusto. Tá? Com a adoção desse sistema, né, de neoliberalismo, o Brasil atende todos os requisitos para entrar na globalização, porque o mundo hoje está globalizado, né? Todos os países estão interligados, tanto a economia como a sociedade, como a política, está todo mundo interligado, né? Com a globalização, abre a sua economia para a expansão do capital financeiro. Olha só, tá expandindo o capital financeiro. Integra, ele integra a economia internacional. O Brasil hoje está integrado, a sua economia está integrada com o mundo. O que acontece na China afeta a gente hoje. O que acontece no Japão, o que acontece nos Estados Unidos, tudo afeta a gente. Tá? Porque isso é um mundo globalizado. As riquezas da nação passam a estar ligadas a um sistema financeiro mundial. Então, as riquezas do Brasil elas estão ligadas ao sistema financeiro mundial. Empresas internacionais estão aqui dentro da economia do Brasil, atuando. Algumas empresas são privatizadas, né? A Petrobras já foi quase toda vendida. E aí, o Brasil está ligado nessa globalização, tá? Está integrado com esse mundo globalizado. E o que a gente pode concluir, né, disso tudo? Quer dizer, esses conceitos são importantes para entendermos o cenário atual do Brasil e do mundo. Então, a gente entendendo esses conceitos dessa aula, você vai entender por que nós estamos nessa situação econômica
de crise, por que que nós estamos nessa situação de crise social, de crise política no Brasil, né? Por que essas desigualdades sociais? Por que é, essas questões sociais que estão afloradas no Brasil hoje, né? Por que essa revolta, essa disputa, tanto social, política, econômica, né? Racismo, todas as questões que nós estudamos até agora, a gente vai entender através desses conceitos, né? Esses conceitos dessa aula explica muita coisa do que está acontecendo no mundo, né? Estão destruindo o planeta, como na figura aqui, para produzir dinheiro, para ficar rico. Mas essa riqueza vai para a mão de poucos, né? A maioria da população mundial tá na miséria, está precisando, né? Tá bom, pessoal? Então, com isso, eu espero que vocês tenham entendido, né? Estão interligados, estejam fazendo as atividades. E qualquer dúvida, meus contatos estão aqui, tá? Podem contar comigo e bons estudos.